Acabou de colocar aqui, não colocou? Tá, apareceu gravando agora. Uhum, colocou. Legal. Legal, vou deixar aí com a Circo hoje que ele vai estar com vocês aí. Uhum. Tá escutando aí, Cir? Tô, tudo certo, professor. Tá me Beleza. escutando direitinho também? Ah, Certo. Beleza, fica mudo agora. tá bom. Bom dia, pessoal. Eu sou o Acir, que, como já me apresentei no início dos nossos encontros, eu estudo engenharia mecatrônica e sou bolsista ali da UFSC com o professor Carlos Sacchelli. E hoje eu vou mostrar para vocês um outro projeto daquela sequência que vem sendo apresentado para vocês, dos projetos. Eu vou compartilhar minha tela e eu vou explicar para vocês, e daí também a gente pode fazer um projeto dessa apresentação que eu vou fazer também no Tinkercad. Estão conseguindo ver certinho, né, a tela. Bom, então, nesse projeto a gente vai falar sobre o projeto de Missão Impossível, que ele vai ser um projeto em que a gente vai desenvolver um laser, assim, e até mesmo, junto com um buzzer, a gente vai fazer um alarme, ou seja, como se fosse um projeto de Missão Impossível mesmo, a partir do momento que um objeto, ele passa sobre a luz, né, desse laser, ele emite um som alertando sobre o objeto que está interferindo na passagem de luz. Por exemplo, nesse da imagem ao lado, muitos lasers são cortantes, né? Eles acabam ferindo, mas no que a gente vê hoje é apenas para emitir um som e coincidência de luz. Esse é o acesso ao site que vocês têm para o Tinkercad, junto com a sua turma, digitando o código e o apelido. Aqui tem a parte de circuitos e criar um novo circuito, onde a gente vai criar o nosso projeto, né? Na plataforma, onde a gente vem em circuitos e criar um novo circuito. Na parte da plataforma, a gente vai principalmente utilizar um Arduino Uno e uma mesa de ensaio pequena, ou seja, uma protoboard, que vai auxiliar a gente na montagem e união dos componentes com o Arduino, para fazer a montagem do projeto. E aqui eu já começo a apresentar sobre alguns dos componentes que vamos utilizar hoje. Aqui tem o diodo laser, ele é um amplificador de luz que possui um resistor soldado nele, então não precisa de um resistor a mais na protoboard para que ele possa funcionar, né? E junto com a tensão fornecida pela placa. Ele é só alimentar pelos 5 volts da placa, que ele vai começar a emitir uma luz visível e pontual. O fio vermelho, ele é unido, né? Você vai montar ele na placa Arduino, no pino de 5 volts, enquanto o fio azul, ele deverá ser conectado no pino GND, que é o zero ou terra, né? Aqui a gente vai usar também sensores fotoelétricos. O sensor fotoelétrico que a gente vai utilizar, ele é o LDR, e eles são componentes eletrônicos, assim, que respondem eletricamente a variações de intensidade de luz, ou seja, é a partir dele que a gente vai poder conseguir emitir o som através do buzzer. Ou seja, o laser ele vai emitir uma luz em cima desse sensor fotoelétrico, e a variação de luz e luminosidade dele vai emitir diferentes tensões, que a gente vai ver mais para frente, e isso vai fazer com que essa diferença de tensão mostre que talvez um objeto esteja passando na frente da luz, do laser, né, e podendo ser identificado ali o objeto. Esse sensor, ele funciona com uma máxima resistência, ele responde com uma máxima resistência quando há pouca luminosidade, ou seja, ele se esforça para captar a luz, então ele aumenta a sua tensão,
né, com a resistência, porque a resistência e a tensão elas são diretamente proporcionais, e quando tem uma mínima resistência, ele vai se esforçar pouco para obter essa luminosidade. Então, a tensão ela também acaba sendo menor. Esse componente, por se tratar de um resistor, ele não possui polaridade, ou seja, você não precisa se preocupar em unir um resistor no cátodo ou no anodo, ou diferente, ou relação aos pontos, aos pinos que se conectam do GND e o VCC, né? Que é o de 5 volts, o VCC. Os outros componentes que vamos utilizar também é o diodo, além do diodo laser e do LDR, é um resistor de 10 kΩ, um buzzer que vai emitir o som quando tiver algum objeto que vai interferir a passagem de luz para esse resistor, que é o LDR, e uma chave momentânea que vai acionar, ou seja, a partir do momento que você aperta ela, ele pode cessar o buzzer. Aqui ele é um projeto ideal que a gente poderia montar, mas ele vai ter algumas restrições quanto à nossa plataforma de utilização. Além da fonte de alimentação, a gente vai da placa, né, para ligar na placa, a gente vai fazer as conexões necessárias entre a placa e a protoboard com os componentes. O buzzer ele vai ser ligado com fio laranja no pino 9, mas a parte positiva, ou seja, o buzzer ele possui polaridade, e a parte negativa ela será ligada no GND, né, no TEA. A chave momentânea vai ter uma das suas partes ligada no pino 8, enquanto uma de suas partes será no pino 9, no pino GND, para que possa fechar a tensão, né? Possa fechar o caminho de tensão. O diodo laser, ele vai ter um lado de polaridade, né? Então ele vai precisar conectar os 5 volts com um fio vermelho e o GND com um fio azul, que nesse caso aqui aparece preto, mas no físico, né, o componente ele possui o fio azul como mostrado na imagem. As polaridades também serão colocadas no negativos do ponto preto aqui, que é o do fio azul e do GND, e o LDR ele vai ser conectado em um dos lados nos 5 volts, e no outro lado ele vai fazer um divisor de tensão, que eu vou explicar também para vocês. Aqui, essa parte do fio verde vai ser conectado no pino analógico. Ele precisa ser conectado no pino analógico, porque estamos lidando com tensão, e tensão é uma grandeza analógica. Ela não é digital, então ela precisa ser conectada num pino analógico. Aqui vai ter um resistor, ou seja, vai ser um resistor de 10K, que vai ligar também no GND, que vai fechar o circuito. Eu vou mostrar também uma imagem de como é esse divisor de tensão e explicar o porquê que ele é importante também. E eu vou pedir também que, né, mostrando que não será montado essa idealização aqui de projeto, porque no nosso Tinkercad, onde a gente utiliza, ele não possui o diodo laser. Então, no lugar, para a incidência de luz, a gente vai utilizar um LED vermelho. Mas não vai trazer variações para o nosso resultado final do projeto. O divisor de tensão. Como vocês podem ver também, aqui o divisor de tensão ele funciona como 2 resistores e que possui variações de tensão. Ou seja, aqui vai ser o LDR, onde ele vai receber a incidência de luz. Aqui vai ter o pino analógico, que vai ser a saída, né? Vai ter uma saída de tensão, uma tensão de saída, que vai ser conectada no analógico, por ela ser uma grandeza analógica. Aqui vai ter o resistor 1, que é de 10K, e o GND. O porquê de fazer esse divisor de tensão? O Arduino, ele não consegue medir resistência. E o LDR, ele só varia a sua resistência. Então, quando você tem essa variação de resistência, é necessário você transmitir também para o Arduino essa variação de tensão. E é isso que o divisor de tensão faz. Ele emite tensões diferentes conforme a variação da resistência. Ou seja, tipo, se você tiver muita incidência de luz, aqui vai ter uma resistência mais alta, né? Aqui vai ter se você tem uma resistência
aqui você tem uma incidência alta de luz, você vai ter uma resistência alta. Perdão, desculpa. Se você tem uma incidência de luz baixa, você vai ter uma alta resistência, o que faz com que tenha uma alta tensão. Se você tem uma incidência alta, você vai ter uma baixa resistência, uma incidência de luz alta, você vai ter uma baixa resistência, que consequentemente vai ter uma baixa tensão, como eles são diretamente proporcionais. E isso vai transmitir para o Arduino essa diferença de tensão, essa variação de tensão. E essa variação de tensão, ele vai ser responsável, ele vai ser útil para que a gente possa emitir o buzzer, ou seja, quando tem uma incidência alta de luz entrando nesse resistor, captado por esse resistor, a gente vai ter uma alta tensão, então ele não vai emitir o buzzer, né, porque vai ter alta luz entrando, e quando tiver uma baixa luminosidade, você vai ter uma alta resistência, então vai ter uma alta tensão, que vai ser daí emitido pelo buzzer. Que daí ele diz que vai ter um objeto no meio desse caminho, né, entre o LED e o nosso resistor de luminosidade. Aqui, o nosso projeto Tinkercad, a gente já fez a substituição, né, que a gente vai montar também passo a passo. A gente colocou um LED vermelho também para simular o laser. E as conexões, elas não vão mudar. A única diferença é que aqui, ao invés de a gente utilizar o diodo laser, que seria aquele componente faltante, vamos utilizar o LED e fazer as conexões com ele. Ou seja, no anodo, a gente vai conectar a parte positiva, que é o anodo do LED, no pino 13, enquanto o catodo, a parte negativa, ela será conectada no GND, que é o nosso terra, né? Então, e os outros componentes continuam a mesma coisa. Aqui na parte de programação, como a gente vai utilizar uma linguagem de programação C, né? Uma linguagem C de programação, a gente vai precisar colocar aqui na forma de texto e depois inserir, clicar em código, depois na forma de texto, e então a gente coloca a nossa programação, o nosso código de programação aqui, para que ele possa rodar e funcionar tudo certinho, conforme a gente vai fazendo essas variações de luminosidade que será incidida. Aqui será o nosso código em C, o nosso código em C tem tudo especificado, como a gente vai conectar todas as ligações com os pinos, a validação desses pinos através dessa função do void setup, né, que a gente vai configurar os pinos, ou seja, fazer a validação deles, as variáveis gerais que a gente vai precisar, é a leitura, para a leitura do LDR, e a nossa leitura do botão, caso seja acionado, e peça para a gente parar o acionamento, né? E nesse void loop, a gente vai ter a parte que a gente vai realmente dar vida ao nosso projeto, né? Em que a gente vai ter a leitura do LDR através do nosso analógico, que é a chegada de tensão no pino LDR, para a gente acender o nosso LED, que a gente vai precisar usar essa função aqui para escrita do nosso pino, ou seja, colocado em high. Quando a gente coloca em high, a gente faz com que ele acenda a luz, né? Jogue para nível lógico alto. Aqui a gente já está falando de digital, não mais analógico. E aqui, para a leitura do estado do botão, aqui, essa é a função se irá existir algum obstáculo, ou seja, 500 menor ou igual que 512, ele vai fazer com que o pino buzzer acione numa frequência de 1000 Hz. Esse 512 é um número que nós colocamos para que seja a metade do valor, ou seja, acima desse valor você tem alta luminosidade, abaixo desse valor você tem baixa luminosidade. Aqui a gente tem essa configuração para quando o botão estiver pressionado, e então a gente pode desligar o buzzer através dessa função. E aqui embaixo, um delay de 100 segundos, ou seja, ele aguarda 100 milissegundos para que tenha uma nova leitura. Mas é muito rápido, né? 100 milissegundos ele acaba sendo muito rápido. Então, ele está numa frequente leitura do sistema ali do projeto. Aqui, para variação da luminosidade. Antes da gente acionar e
clicar no botão em cima, quando a gente clica em cima desse componente lá na plataforma do Tinkercad, ele vai ficar ao redor, ele vai ficar azulzinho. E assim a gente vai poder fazer a variação de luminosidade. Esse é um artifício que a plataforma utiliza, porque a gente não tem como fazer uma incidência de luz aqui diretamente, e nem mesmo colocar um objeto aqui na frente. Então, para essa variação e suposição de que há um objeto ou não interferindo na passagem de luz e do LDR, a gente vai fazer essa variação, ou seja, puxar para cima e para baixo, simulando a passagem de um objeto, e então acionando o buzzer. Só que antes de começar isso, eu peço que vocês tenham atenção antes de vocês acionarem essa parte do sistema, porque o buzzer ele vai emitir um som muito intenso, e isso pode prejudicar a audição de vocês. Então é importante que antes de começar e acionar o projeto da validação para ele, vocês tenham atenção sobre o volume que está no dispositivo de vocês, né? Que é o computador ou celular. Porque esse buzzer, por ele emitir esse alto som, ele pode ser prejudicial à audição, né? Depois disso, então tá tudo certo, vocês já acabaram verificando, e vocês podem fazer essa variação com um LDR, ou seja, clicar em cima dele, e depois vocês irem variando a intensidade de luz que supostamente chega do LED ao LDR. Como aqui eu já expliquei, do 512, né, ali no código, ele vai ser essa metade de valor, então para mais ele vai estar com alta luminosidade, para baixo ele já vai estar numa luminosidade crítica, né, quando ele começa a receber pouca luz. O botão, ele vai ser fundamental para que a gente possa parar, né, interromper o buzzer ao emitir som, para que ele não precise mais emitir som, ou seja, ter uma luminosidade suficiente, ou a gente já quer desligar o acionamento, então a gente aperta o botão. Após isso, se tudo ocorrido como devido e acompanhado certamente ali o passo a passo do projeto ali do slide, então parabéns, né? Você acabou conseguindo concluir a tarefa com sucesso e possui agora um projeto de proteção, né? Basicamente, a apresentação é isso. Então, eu peço também que, se tiver alguma dúvida, vocês possam perguntar agora. Alguma coisa sobre o divisor de tensão, o acionamento, se algo não ficou bem explicado. E então a gente pode começar a montar no Tinkercad um simulador desse projeto. Eu só quero comentar uma coisa mesmo, é que minha casa está em reforma e a gente acabou mudando os itens de lugar, as coisas de lugar, sendo em geral. Eu acabei só achando o meu computador agora, então eu só vim pedir desculpa que eu não fiz as tarefas anteriores. Só isso. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que como a aula vai ficar gravada, né, então você pode acompanhar depois, assim, então você pode montar o circuito depois também. Mais alguém? Parabéns, Marco. Então, ótimo. Mais alguém tem algo a falar? Qualquer coisa a gente já pode montar o projeto lá? Dá um ok para mim, por favor? Bom, acho que tá tudo certo, então a gente pode ir pro Tinkercad. Ali no Tinkercad, vocês vão entrar, né, como todo aquele passo a passo, como vocês já têm conhecimento, e então, tipo, vocês vão abrir a parte de circuitos, criar um novo circuito, e aqui dentro a gente pode começar a fazer o nosso projeto. Aqui tem a parte de programação, com código, tudo. Eu vou montar com vocês o passo a passo também, para que vocês possam ver, mas lá no slide também tem, então será mais tranquilo e mais fácil de visitarem
visualizando também. Aqui eu já montei tipo, antes também para validação, para testar se estava tudo ok, e funcionou. Então aqui, basicamente, a gente vem e procura para o nosso Arduino, né? Como já fizeram dos outros projetos também. A gente já pega esse aqui com a nossa placa, com a nossa protoboard, né? Com a nossa plaquinha e o nosso Arduino. Eu vou rotacionar eles. Eu vou tirar essas partes que não vamos utilizar. Não no momento, a gente vai montar desde o zero. Aqui eu já vou procurar, por exemplo, a gente pode procurar já o nosso buzzer. Fazer essa conexão. Aqui no buzzer, aqui no Tinkercad, ele não vai dizer para vocês qual que é o positivo e qual que é o negativo. Mas tenham em mente que o positivo vai ter que ser ligado num dos pinos e o negativo aqui. Então, agora, um botão. Vou rotacionar ele também. Aqui, né, principalmente nos componentes, já para trocar. Um LED. Eu vou rotacionar o LED também. Aqui o fotossensor, o fotoresistor. E agora os resistores. Aqui, um de 330 ohms. E aqui virá um de 10 quiloohms. Vou rotacionar ele também. Como o resistor ele não possui polaridade, né? Então, indiferente de ligar de um lado ou outro no GND ou VCC. Porém, o LED ele precisa, né? Então, o anodo e o catodo, eles precisam ser conectados corretamente. Aqui, nessa partezinha. E agora a gente pode começar a montar os fios, né? Aqui no 9. Laranja. E aqui no nosso VCC. Um dos lados do nosso push button vai vir aqui no amarelo e um deles no VCC.
no GND, perdão. Essa parte aqui do anodo será conectado no pino 13. Ok. E agora essa parte da tensão, né? Do divisor de tensão. Aqui virá no nosso GND. E essa partezinha aqui virá no nosso sensor, né? Nossa porta analógica. E aqui no nosso VCC, que será conectado nos 5 volts. Agora a conexão com os valores de alimentação da placa. E o GND. A princípio, tudo montado corretamente, né? Então a gente fez todo o projetinho. Agora tem a parte do código, onde que lá na apresentação de vocês que vocês receberam, vocês têm um código. Ao vir aqui, mudar para texto, continuar. Deixa eu pegar o código. E pronto. Já está aqui. Tudo certinho, a indentação correta, é muito importante que tenha essa indentação, porque na programação, quando você tem uma indentação não ajustada corretamente, ele pode dar erro, né? O interpretador ele pode não reconhecer o que você gostaria de fazer por conta dessa indentação, então são coisas muito importantes, a indentação e as variáveis, né, nomeadas corretamente. Então, aqui já tá pronto o código. Eu vou desmontar esse aqui que já estava anteriormente e vou manter o que a gente montou hoje. Trazer mais para cá. E agora, assim como vocês, eu também peço que vocês verifiquem o dispositivo de vocês, como está o volume do dispositivo de vocês, para que não prejudique a audição de vocês, tá? Aqui eu vou também reduzir. E vou reduzir um pouco da minha fala também, que vai ser o que vai passar do sistema para vocês. Iniciando o código. Começando a simulação. É um barulho irritante, né? E até mesmo intenso, que acaba podendo prejudicar a audição de vocês. Fazendo essa variação, como clicado aqui em cima, vocês conseguem ter essa luminosidade, e fazendo essa variação, vocês conseguem variar a intensidade de luz recebida pelo resistor. E clicando no push button, vocês conseguem parar o som emitido pelo resistor, né? Pelo diodo. Ou seja, às vezes agora quando estiver assim, mais uma vez, ele encerra a emissão do som, e vocês podem parar a simulação e ele funciona corretamente como planejado. Então, foi isso. Vocês têm mais alguma pergunta que possa ser feita? Ok,
Ok, então vou parar a minha apresentação da minha tela. E acho que então tá tudo certo, né, professor? Sim, acho que é isso daí. Fechou, então. Caso tenha alguma dúvida, né, vocês têm também, a gente tá no mesmo grupo lá, do WhatsApp, então se precisarem, podem entrar em contato que eu respondo tranquilamente para vocês. Mas acredito que tudo ali detalhado com o passo a passo do PDF também, não tenha ficado muitas dúvidas, já que, né, vocês não tiveram dúvidas aqui no momento. Mas caso tenham na hora da montagem, podem mandar, fiquem tranquilamente. Legal, então, pessoal. Então, acho que vai ficar gravado aí a explicação do Assir. E agora é mãos na massa. Tem que pegar e refazer. Se tiver dúvida, olha no vídeo e segue. Se tiver mais alguma outra dúvida, né, fica à vontade para mandar um WhatsApp aí para o Assir, para ele poder estar atendendo vocês, tá? E daí, como a gente estava falando com a professora Cátia, com a Gilmara, semana que vem, a princípio será a nossa penúltima aula, a nossa última aula virtual, né? E depois a gente vai marcar uma aula presencial no final de novembro, possivelmente, para a gente levar os kits Arduino e vocês fazerem uma prática presencialmente, tá ok? Agradeço a todos. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Tchau, pessoal. Bom dia. Obrigado, professor e Assir. Obrigada. A explicação foi bem clara, Assir. Parabéns. Obrigado, Kátia. Obrigado mesmo. Acho que se não tem nenhuma dúvida, a gente pode ir encerrando, né? Boa semana para vocês. Obrigado, Kátia. Boa semana para você também, tá? Tchau, até terça que vem.